Aconteceu, virou manchete. Sabemos que no mundo afora há diversos crimes não solucionados por diversos fatores. Falta de tecnologia devido à época, falta de provas, falta de câmeras e etc. Vamos ao primeiro crime ainda não solucionado. O massacre da fazenda Hinterkaifeck. Na noite do dia 31 de março de 1922, uma família de 6 pessoas e a empregada foram mortos na fazenda de Hinterkaifeck, a 70 quilômetros de Munique, na Alemanha. As vítimas eram os pais Andreas Gruber, 63 anos, e Cacília Gruber, 72 anos. A filha Victoria Gabriel, 35 anos, que já era viúva. Os netos Cacília, 7 anos, e Joseph, 2 anos. E a empregada Maria Baumgartner, 44 anos. Pouco tempo antes do assassinato, coisas estranhas começaram a acontecer aos arredores da fazenda. A demissão da antiga empregada gerou especulações de que ela teria saído por ouvir sons estranhos vindos do sótão e que acreditava na teoria da casa ser assombrada. Entretanto, essas acusações não teriam fundamentos. Durante o mês de março, o pai Andreas Gruber encontrou um estranho jornal em frente de sua casa, no qual não tinha comprado e que ninguém nas proximidades havia assinado. Além disso, o homem se deparou com algumas pegadas na neve fresca, que se notava que fazia o caminho saindo da floresta para uma fechadura quebrada na sala de máquinas da fazenda. Algumas chaves da família acabaram sumindo durante a mesma época. A família também chegou a escutar alguns passos vindo do sótão, mas ninguém foi encontrado. Outra coisa no qual chegaram a perceber foi um homem de bigode observando a residência frequentemente. Andreas teria contado o que vinha acontecendo em sua residência para diversas pessoas, mas recusou as ajudas oferecidas por eles e não fez nenhum relato à polícia. Maria Baumgartner, a nova empregada, chegou à fazenda na tarde do dia 31 de março, acompanhada de sua irmã. Ela teria sido a última pessoa a ver todos com vida. Victoria, sua filha, e seus pais teriam sido atraídos para o celeiro no final da noite, onde foram mortos, um por vez, com golpes na cabeça de uma picareta que pertencia à família. Logo após, o assassino se dirigiu para dentro da casa e matou Joseph, que estava dormindo no berço, e Maria, que se encontrava em seu quarto. Os corpos da família só foram encontrados 4 dias após o crime por Lorenz Schlittenbauer, Michael Paul e Jacob Siegel. Durante esse tempo, várias pessoas foram até a fazenda Hinterkaifeck, mas não tiveram nenhuma resposta da família e resolveram não insistir. As investigações foram comandadas por George Gruber e outros oficiais do Departamento de Polícia de Munique e teve seu começo prejudicado, pois muitas pessoas modificaram a cena do crime, deslocando os corpos de lugar e até cozinhando e fazendo refeições na cozinha. Segundo a autópsia feita pelo médico Johann Baptist Müller, a neta Cacília permaneceu viva durante horas após o ataque e que arrancou tufos de seu cabelo enquanto estava ferida no chão do celeiro. Os crânios de todas as vítimas foram retirados e enviados para a realização de exames em Munique, mas acabaram possivelmente destruídos
durante os atentados dos aliados na Segunda Guerra Mundial. A primeira hipótese levantada pela polícia seria de latrocínio, mas acabou sendo descartada após uma grande quantia de dinheiro ser encontrada dentro da casa. Entretanto, estava claro de que os assassinos permaneceram na residência durante dias depois de cometerem o crime, já que o gado havia sido alimentado. A carne da despensa havia sido recentemente cortada e todo o pão da cozinha havia sido comido. As suspeitas diziam que eles provavelmente também teriam permanecido no local alguns dias após a descoberta dos corpos, já que os vizinhos relataram ter visto fumaça saindo da chaminé da casa durante todo o final de semana. Que absurdo! Suspeitos. Entre os suspeitos estavam algumas pessoas relacionadas à Vitória, como o marido falecido Carl Gabriel, o suposto amante Lawrence Schlittenbauer e os irmãos Gump, onde o mais velho, Adolf Gump, aparentemente também estaria em um relacionamento com a mulher. Carl Gabriel havia morrido em dezembro de 1914 por um ataque à bomba na Primeira Guerra Mundial e nunca teve seu corpo encontrado. Devido a isso, começaram a surgir especulações de que o homem, na verdade, estaria vivo e seria o assassino da família. O motivo para realizar tal ato seria o suposto relacionamento incestuoso entre Vitória e Andreas, onde Joseph seria filho do pai da jovem e não de Carl. Porém, nunca apareceram provas de que Gabriel não teria morrido e seria o responsável pelo crime. Lawrence Schlittenbauer teria começado a se relacionar com Vitória após a morte de sua mulher em 1918 e seria outro suposto pai de Joseph. O homem passou a ser um dos suspeitos pelos moradores da região desde o começo das investigações por suas diversas atitudes misteriosas após descobrir os corpos. Depois de encontrar Andreas, a esposa, a filha e a neta dentro do celeiro, Schlittenbauer teria corrido para casa e destrancado a porta da frente com uma das chaves que haviam desaparecido dias antes do crime e entrado sozinho. Contudo, existe a possibilidade de que Vitória o tenha dado a chave. Ao ser questionado de por que havia entrado sozinho na residência, mesmo sem saber se o local estava seguro, Lawrence respondeu dizendo que foi procurar por seu filho Joseph. A única comprovação que liga Schlittenbauer ao crime é que ele teria movido os corpos de lugar, comprometendo parte da investigação. Adolf Gump foi interrogado pela polícia em 9 de abril de 1922 por possível ligação com os assassinatos, já que existiam boatos de que o mesmo estaria em um relacionamento com Vitória. Gump já havia cometido outro assassinato junto de mais 3 pessoas na Silésia. Entretanto, nenhuma evidência que pudesse realmente incriminá-lo foi encontrada. No ano de 1951, o promotor Andreas Popp passou a investigar Anton Gump, irmão de Adolf. A irmã dos homens teria afirmado em seu leito de morte
que eles realmente haviam cometido o crime, fazendo com que apenas Anton fosse preso sob custódia, já que Adolf havia morrido em 1944. Em 1954, Anton foi liberado e a acusação contra ele interrompida por falta de provas. Diversas outras prisões acabaram acontecendo, mas nenhum assassino comprovado foi encontrado, fazendo com que os arquivos fossem fechados em 1955. Todavia, alguns interrogatórios continuaram a ser feitos até o ano de 1986. Aproximadamente 100 suspeitos foram interrogados pela polícia durante o caso, mas nunca foram encontrados resultados que concluíssem quem matou a família. Agora, o segundo crime não desvendado, não solucionado, não elucidado. Agora falarei do açougueiro de Cleveland. Em 1936, a cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, encontrou as primeiras vítimas do serial killer, que ficaria conhecido posteriormente como Carniceiro Louco ou Assassino do Torso, nomes que fazem referência ao seu hábito de esquartejar os corpos das pessoas que matava. Apenas 3 dos corpos encontrados foram identificados, e apesar da investigação ter prosseguido por décadas, interrogado mais de 1.500 pessoas, incluindo até mesmo medidas extremas como incêndios em favelas e dezenas de prisões, a identidade do assassino que assombrou a cidade norte-americana nunca foi confirmada. Elliot Ness foi enviado a Cleveland com a missão de colocar ordem no departamento de polícia local, que na época era conhecido por seus casos de corrupção e ineficiência em geral. Na época não havia homem melhor para a tarefa. Ness tinha uma reputação de ouro dentro da polícia estadunidense por ter feito um trabalho exemplar na garantia do cumprimento da lei seca, combatendo o próprio Al Capone no processo. Todavia, o policial estava prestes a enfrentar um inimigo para o qual não era páreo. Quando chegou na cidade, as 4 primeiras vítimas do Carniceiro Louco já haviam sido encontradas. Todas estavam esquartejadas, com o sangue drenado e apresentando as genitais mutiladas. Uma curiosidade, inclusive, é que o caso da Dália Negra ocorreu na mesma época que outras mortes foram atribuídas ao serial killer e possuía várias semelhanças com outras vítimas dele. Um exemplo. A última delas havia sido a cabeça decepada de um homem que fora amarrada em volta de uma calça e abandonada em uma árvore. Foram 2 meninos matando aula que encontraram a cena macabra. Posteriormente foi confeccionado um molde de gesso do rosto do homem e o item sinistro acabou sendo exposto por 2 anos seguidos em feiras de Cleveland. Eventos que contaram com a presença de milhões de pessoas, porém ninguém nunca foi capaz de reconhecer quem era aquela pessoa. Foi ainda determinado que a precisão dos procedimentos realizados nos corpos das vítimas significava que a polícia estava lidando com um assassino com habilidades cirúrgicas. Ou seja, um médico, um enfermeiro. Não havia muitos na cidade, e um deles era Francis Sweeney, que pertencia a uma família de renome, com seu primo inclusive sendo um congressista. Principal suspeito,
Ness acabou se convencendo que o carniceiro louco era Francis. Todavia, por mais que tentasse, não foi capaz de encontrar evidências contra o homem. Inclusive, certa vez, deteve o médico em um quarto de hotel e o interrogou por semanas a fios, sem sucesso. Brincando com a frustração do policial, Sweeney passou a enviar cartões postais com mensagens provocadoras para Elliot, o policial, o que apenas aumentou a suspeita. O único a ser responsabilizado por qualquer uma das 12 vítimas atribuídas ao serial killer de Cleveland, todavia, foi o pedreiro Frank Dolezal, que conhecia as únicas 3 vítimas a serem identificadas. Desfecho. Com o passar dos anos e aumento do desespero de Elliot Ness, houve ainda um episódio em que ele queimou casas de uma favela próxima do local onde vários dos corpos haviam sido encontrados, fazendo ainda dezenas de prisões, ainda que essas tenham sido temporárias. O policial morreu aos 57 anos de idade, falido e com problemas de bebida. Uma ironia dramática quando se leva em consideração que, em sua juventude, o mesmo defendeu o cumprimento da lei seca. Não ter sido capaz de resolver o caso do carniceiro louco não apenas teria despedaçado sua carreira de sucesso, como também assombrando-o durante toda a sua vida. Vamos ao terceiro e último caso deste vídeo. Falarei do desaparecimento das crianças Soders. Sem ossos nem cinzas. O enigmático desaparecimento dos irmãos Soder. Em plena véspera de Natal de 1945, as chamas destruíram todos os sinais de onde as 5 crianças poderiam estar. Ao longo de 74 anos, rumores rondam a trágica véspera de Natal de 1945 da família Soder. Naquele ano, os pais George e Jenny Soder celebravam em sua casa o feriado de fim de ano, junto a 9 de seus 10 filhos. Só que quando um terrível incêndio começou, 5 crianças desapareceram sem deixar rastros. E até hoje os Soders mantêm a esperança de que seus filhos desaparecidos não tenham morrido com o fogo e ainda estejam vivos. Parecia ser apenas um feriado feliz no sobrado dos Soder, que moravam na zona rural de Fayetteville, nos Estados Unidos. Todos se reuniram naquela pacata noite de véspera de Natal e provaram das delícias natalinas como já era costume. Quando a ceia acabou, os 2 filhos mais velhos e a caçula de apenas 2 anos foram diretamente para os seus quartos dormir. Marion, a filha mais velha, e os outros 5 irmãos ficaram acordados brincando na sala. Já tinha passado da meia-noite, de repente o telefone tocou. A mãe das crianças foi quem atendeu a ligação, mas no outro lado da linha, tudo indicava que era apenas um engano. Jenny notou então Marion dormindo no sofá. O estranho era que, enquanto a garota dormia, as cortinas estavam abertas e as luzes acesas. Jenny fechou as cortinas e não viu seus outros filhos, mas pensou que eles estavam todos no conforto de suas camas, dormindo sossegados no quarto deles, que ficava no sótão.
O incêndio começa. Jenny voltou para a cama, acordou por um momento muito breve ao ouvir um som no telhado e algo rolando nas telhas. Dormiu novamente, só que meia hora mais tarde ela acordou abruptamente, sentindo o cheiro de fumaça e vendo que a casa estava em chamas. A mulher desceu junto do marido e com seu filho caçula no colo. Enquanto isso, os 2 filhos do casal, que eram mais velhos, junto com Marion, também fugiram do local. O problema é que eles não sabiam onde estavam os outros 5 irmãos, que não tinham saído do sótão. O desespero começou. George tentou resgatar as crianças, mas não conseguiu entrar no sótão, pois as chamas do incêndio estavam fortes demais para que ele subisse as escadas que davam acesso ao cômodo. Outra alternativa era George entrar pelo lado de fora. Só que ele rapidamente notou que a escada do quintal para subir ao sótão não estava mais lá. Ele quis então chamar os bombeiros. Porém, isso não foi possível. Não tinha como usar o telefone com a casa em chamas. Além disso, o telefone do vizinho estava mudo. E para piorar as coisas, o carro da família também não estava funcionando, impedindo que eles buscassem ajuda. O sumiço. Somente no dia seguinte, os carros dos bombeiros chegaram na casa. Já era tarde. Não havia sinal das crianças. Após uma análise do que sobrara do incêndio, as autoridades informaram a família que eles foram todos incinerados. Mas aquela versão dos fatos não os convenceu. O chefe da perícia, F.J. Morris, contou ao Sodder que não tinha encontrado os corpos das crianças, nem seus ossos, nem suas cinzas foram encontrados. Visto isso, o casal começou uma enorme busca pelos filhos que acreditavam ainda estarem vivos. O caso ficou famoso nos Estados Unidos, porém nunca foi comprovado nada e houve somente relatos falsos sobre possíveis avistamentos das crianças. O mistério. Muitos anos após o sumiço dos irmãos Sodder, motoristas que passassem na Rota 16, próximo a Fayetteville, na Virgínia Ocidental, podiam ainda ver um enorme outdoor colocado pela família em busca dos filhos. Eram eles: Maurice, 14 anos, Marta, 12, Louis, 9, Jenny, 8 e Beth, 5. Mas só foi por volta de 1960 que os pais tiveram alguma pista sobre o desaparecimento das crianças. Jenny recebeu, naquele ano, uma carta, sem remetente, com uma foto de um rapaz. No verso do bilhete estava escrito Louis Sodder, justamente um dos nomes dos filhos desaparecidos. A origem da carta nunca foi identificada, mas Jenny acreditou na veracidade daquela foto. Ela pensou de fato estar vendo seu filho, que teria ficado mais velho e crescido sem a mãe. Seria aquele realmente Louis Sodder? O que aconteceu afinal? Muitas perguntas ainda estão em aberto sobre o desaparecimento dos irmãos Sodder, que nunca foram encontrados. Por exemplo, se eles ainda estão vivos, por que nunca mais contataram a família? Além disso, outra questão importante é que o que teria acontecido com as crianças?
Há 3 hipóteses para explicar isso. A primeira é que elas teriam sido raptadas antes da tragédia e que o incêndio serviu apenas para distrair os pais. Uma segunda possibilidade seria que aquilo tudo não passava de uma vingança. Dias antes do incêndio, George Soder tinha sido visitado por um corretor de seguros, que tentou fazê-lo comprar uma apólice para sua residência. Como George não fechou o negócio, o homem irritado o ameaçou dizendo que a casa sofreria um incêndio e os filhos seriam destruídos. Uma última teoria diz que o incêndio foi um crime. Isso pois anos após o incidente, um motorista disse ter testemunhado um homem jogando bolas de fogo no telhado da casa dos Soder. Os bombeiros que examinaram o local, no entanto, disseram que houve apenas um curto-circuito. Só que os Soder contra-argumentaram, dizendo que a rede elétrica tinha sido refeita havia pouco tempo. Além disso, segundo a família, as luzes de Natal ainda ficaram acesas no começo do incêndio. Então, as chamas não teriam sido causadas pelas mesmas. Esse foi mais um vídeo, espero que tenha gostado. Deixe seu joinha, o seu comentário, sua sugestão. Aconteceu, virou manchete.